Bom, estudos para concursos, INSS. Dia previdenciário. Vou ler agora sobre os crimes de seguridade social. Esse conteúdo aqui tem 3 páginas no apostila. Crime de seguridade social. Daí os crimes aparecem aqui artículos no Código Penal. No 161, artigo 168, 337-A. Esse artigo de um treco chama de uma lei 9925 do Código Penal. Quer dizer, 9983. Deitei entre 337-A. Interessante aqui. Já que elas não são as leis básicas que caem no direito previdenciário, que é o decreto 3048, 18218, 18213, 8... esses dois caras eu não vou ficar verificando se elas estão atualizadas, essas coisas. Mas é interessante ler para perceber elas, né? Crime de falsificação de documento público, isso aqui cai no TJ, esse crime. Aí, deixa eu ver, crime de sonegação de contribuição previdenciária. Tipos penais. Isso, né? Vamos lá. Só falou 3 basicamente. No, tipo, na última INSS tinha o crime de sonegação. Tinha um crime, sim. O que o carinha que tava resguardando, tava segurando as contribuições previdenciárias. Isso é crime. Mas não tá. Parece que ele não tem um nome específico. Pelo menos não tá escrito aqui. Vamos lá. Crime contra a Seguridade Social. Do início. De início. Considera-se que a Seguridade Social, artigo 194, compõe-se a saúde, previdência e sua assistência. E ao prever os fontes do custeio no 195, para tal sistema de socorro social não faz o legislador constituinte distinção entre as formas de prestação de seguridade. Fiel ao preceito de constitucional, o legislador ordinário disciplinou tais contribuições sociais para o custeio dessas 3 modalidades. Elas estão lá no 8212, a gente lê um monte de vez. Destaca-se assim que, embora a lei nas várias descrições típicas insta em se referir a contribuições devidas à previdência, tal expressão traduz o gênero de seguridade social e não uma de suas modalidades, mesmo porque tais contribuições custearão todo o sistema de seguridade e não apenas a uma das suas modalidades. A Lei 9983, 9883, de 2000, acresceu vários dispositivos à parte especial do Decreto 2000-2848, 2048 da Código Penal, e dentre eles 2 especialmente voltados às tutelas dos interesses financeiros da Seguridade Social, mas especialmente sua fonte de custeio. Fonte de custeio! Crimes sobre fonte de custeio de seguridade, né? Com a nova lei, ficarão revogados especialmente os direitos incertos do 95 e as linhas 8212, entre eles notadamente o dispositivo do capitulava, denominada Comissão de Recolhimento de Contribuição Previdenciária. Esse aqui é o que caiu no INSS, né? Comissão de Recolhimento de Contribuição Previdenciária. Artigo 95, a linha D. Crime de competência da Justiça Federal. Artigo 168 da Código Penal fala assim. 168A. Sob o nome de júris de apropriação indébita previdenciária. Apropriação indébita em previdenciária. Em que se reconhece agora ex-vileges que os crimes de sonegação das contribuições previdenciárias tinham natureza idêntica ao do apropriação indébita, como, aliás, já o vinha proclamado a jurisprudência. Confira a nova descrição, típico de penal. 168A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional é crime. Pena de reclusão, preso com reclusão, de 2 anos a 5 anos, mais multa plus multa. Parágrafo único. Depois ele fala, nas mesmas penas incorre quem deixar de. Ou seja, um monte de gente, qualquer coisa que fizer contra a Previdência aí, contra as pessoas, contra a sociedade, é reclusão. Bom, mesmas penas, mesmas coisas, 2 a 5 anos, reclusão, multa. Recolher, no prazo legal, a contribuição
A outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontado do pagamento efetuado, assegurados a terceiros ou arrecadado ao público. Recolher contribuições. Recolher só quer dizer, ele está usando essa palavra aqui de recolher, mas quer dizer que pegar, segurar, tirar, retirar, pegar. Sacou? Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos e prestação de serviços. 3. Pagar benefícios devido ao assegurado quanto às perspectivas, cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. 2. Extinta a punibilidade. Extinta a punibilidade. Se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua. Declara, confessa e efetua. Pagamento das contribuições, importâncias ou valores presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei, regulamentando antes do início da ação fiscal. Se eles não fizeram ação fiscal e você consegue recuperar, você consegue limpar o seu nome, sacou? É facultada ao juiz, ou seja, tipo, não houve dano, não, mas innecessário, não houve dano, não houve trabalho extra para a Justiça Federal, não teve necessidade de, não houve gastos, não houve dano, não houve nada, é possível a sua extinguida punibilidade, né? É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia ao pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou o valor das contribuições devidas, inclusive acessórias, seja qual for, inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajustamento de suas restrições fiscais. Aí acabou a lei, né? De rigor, não há qualquer novidade dos preceitos descritivos, merecendo destaque, porém, a subordinação do perdão judicial e a primariedade da boa antecedência do sonegador. Antes do artigo 34, 942, 9249, 9449, era aplicado o quê? Uma força por força de analogia em bonum partem, incidindo-a também para as contribuições previdenciárias, embora originalmente houvesse sido instituído para os demais tributos e contribuições arrecadadas pela União. Agora, a nova lei oficializa o perdão judicial, que jurisprudência vinha concedendo para as contribuições previdenciárias. E agora, por lei expressa, o juiz terá a faculdade de, diante de uma infração penal ocorrida, preenchidos os requisitos legais exigidos, não aplicar a pena prevista, cabe ao magistrado, em cada caso concreto, analisar o atendimento dos requisitos legais fixados e, se for o caso, estando satisfeitos os mesmos, conceder o benefício. Em caso de conflito temporal de duas legislações, prevalecerá a velha, que está no artigo 934 e 9249, porquanto menos rigorosa, já que não exigia nem a primariedade nem a boa antecedência, como exigia a nova lei. Um outro detalhe merece destaque pela nova lei: o perdão judicial. Perdão judicial só será variável se o pagamento se der até o oferecimento da denúncia, quando antes era mais frouxa a velha lei. Era mais frouxa a velha lei, permitindo o pagamento até o recebimento da denúncia do Ministério do MP. Até posterior ao oferecimento, ou seja, tinham mais tempo para limpar seus nomes, fazer os pagamentos. Sonegação de contribuição previdenciária. Crime de sonegação. Está no artículo 337A. 337A é a sonegação de contribuição previdenciária. Bom. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária a qualquer. Suprimir significa tirar ou diminuir. Quer dizer, suprimir significa não pagar. Social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Quais são? É crime, sonegação. As condutas são omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informação, ou seja, cartas premium, prevista pela legislação previdenciária, como tipo uma coisa que eles têm que pagar, os 11%, 10% excluído. Segurado de empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo, ou seja, todos os caras que têm direitos previdenciários. E é o equiparado que lhe prestem serviços. Equiparado também. Demais. Daí, também, sonegação, deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios de contabilidade de empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo entregador ou pelo tomador de serviços. Também é sonegação omitir, total ou parcialmente, receitas de lucros auferidos. Lucros que são coisas que são do custeio e tem que ser pagos para a Seguridade Social, para a Previdência. Como é que se diz? São tecos sociais. Remuneração pagas de creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. É a mesma da vez, né? Pronto.
Qual é o nexo entre sonegar contribuição previdenciária e o crime de subtração e utilização de livro e documento público? Esse caiu no também, né? Aparentemente nenhum, mas na ausência plena vinculação. À medida que o legislador consagrou como públicos os documentos particulares que registram o fato gerador e a base do cálculo de contribuição previdenciária, protegendo tais documentos contra sua subtração ou inutilização, automaticamente impedir-se-á a sonegação tributária, aparelhando o fisco previdenciário, a fiscalização, apuração, cobrança ou contribuições sociais. Observe que o novo tipo penal obriga a exata escrituração dos livros fiscais, protegendo-o não só material e formalmente, como na autenticidade de seu conteúdo. 337A. Outro crime, né? 1. É extinta a punibilidade do agente espontaneamente declara e confessa as contribuições importantes ou valores e presta informações devidos à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Este artigo desnuda o instrumento do direito penal pela sanha arrecadatória governamental e a punição não se vincula ao desvalor da conduta do sonegador, à medida que sua ilicitude e imoralidade serão saneadas pelo pagamento. Perigoso resulta o risco de incentivo de sonegação, pois o sonegador nada temerá, sabendo que, até o início da ação fiscal, poderá declarar e confessar o débito. Isso aumentará a propina do fiscal, que cobrará mais caro para retardar a ação fiscal, para dar tempo à espontânea confissão do sonegador, para livrá-lo de persecução criminal, e argumentará para sua propina é mais segura, mais barata que o que gastará com advogado. Interessante. 2. É facultado o juiz deixar de aplicar. Facultado uma escolha, certo? É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena e aplicar somente de multa se o agente for primário e de bons antecedentes. Desde que... Ué, não tem aqui os incisos? O 2 foi... O foi vetado... 17 estranho. Não tá aqui nenhuma coisa aqui. Não tá falando incisos. Só tá falando que tá vetado e tem uma especificação. Entendi que este inciso vetado previa a seguinte hipótese. Tenha... Bom, já que tá isso aqui, pode ser que o cara desminta, sabe? Não, desminta, quer dizer, coloque na prova e fala pode isso, e daí eles colocam essa hipótese aqui, você tá ferrado. Apesar disso aqui seja um tipo de vários anos atrás, então não é novidade. Bom, tenha promovido após o início da ação fiscal, antes de oferecido a denúncia, o pagamento de contribuição previdenciária, mesmo que parcelada, inclusive acessórios. Né? A Previdência da República expôs as seguintes razões para vetá-lo. Por que elas vetaram isso aqui? O inciso do projeto acima citado permite interpretação de sentido diferente. Então era por causa que dava para interpretar de um jeito diferente. No sentido de que mero parcelamento possui para fins tributários e penais o mesmo efeito de pagamento. O cara estava pagando parceladamente, né? Isso é ruim. De débitos para com a fazenda pública, deixando claro que se o referido parcelamento deve ou não estar cumprindo antes do recebimento da denúncia. Ora, pela singela e óbvia razão que parcelar não é pagar, há muito assentou a melhor jurisprudência, o equívoco daqueles que reconhecem a mera concessão de parcelamento, os mesmos efeitos do pagamento integral de débito e tributário. A este propósito, por ilustrativo, vale referir o seguinte julgado do Egrégio Superior do STJ. Tributário, denúncia espontânea, parcelamento do débito e o parcelamento do débito não se assimila a pagamento único, hipótese capaz de caracterizar a denúncia espontânea prevista no T138, parágrafo único do CTN, Código Tributário Nacional. Para fins penais, a constatação de concessão de parcelamento antes do recebimento da denúncia pode implicar desde logo a extinção da punibilidade do agente sob pena de frustrado parcelamento, restar impossibilitada a persecução penal. Em assim sendo, sempre preciso o magistério de um carinha chamado Moreira, não sei lá o que. Em caso, o que deve haver é apenas tão somente suspensão da ação penal para que adimplido integralmente o parcelamento concedido, aí sim seja declarado extinta a punibilidade. É o que se desprende da nitidez cristalina do seguinte julgamento. Inquérito! Ele fala de um inquérito aqui que eu não vou ler, não estou a fim de ler um inquérito. Mas essas coisas que acontecem são interessantes, né? Bom, não obstante ao arrepio de orientação pacífica do excesso proprietário nos postos tribunais apresentaram entendimento no sentido que, deferido ao parcelamento, resta extinta a punibilidade. Deferido ao parcelamento, resta extinta a punibilidade.
Na medida de que o dispositivo era ora examinado e reconhecia parcelamento, mesmo que parcelado, o mesmo efeito de pagamento integral é o que mais grave, não explicitando necessidade de estar integralmente saudada aquela. Sabe-se caminho para que seja referendado o entendimento a toda a evidência contrária ao interesse público, qual seja o de que opera-se extinção de disponibilidade de ilícitos tributários não só pela concessão de parcelamento de débitos para com a Fazenda. Texto 7A, súmula 2, inciso 2. A gente estava lendo a súmula 2, né? Essa coisa aqui de é facultado a juiz deixar de aplicar pena, o 2 diz assim: o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. É de se observar aqui que a lei confere ao juiz a faculdade, possibilidade, de deixar de aplicar a pena ou então aplicar somente a pena de multa caso o sonegador seja primário e de bons antecedentes, e ainda se o valor da sonegação for tão pequeno que não justificaria nem sua cobrança nem sua ação executiva, né? Ou seja, era meio inútil, estranho fazer isso. Daí tem uns dias aqui de outubro de 2000 que aconteceu alguma coisa aqui de um valor de R$ 1.000. Que é para justificar, que justificaria o juizamento de ação fiscal. É o valor mínimo, R$ 1.000 é o valor mínimo. Interessante. Será que ainda é R$ 1.000? Distingue-se que a disposição deste primeiro e segundo não significa a adoção do princípio de significância, pelo qual, de minimis non carat praetor, o juiz não cuida de coisas mínimas, como fez em relação aos crimes de contrabando de caminho. Ao estabelecer a tipicidade da conduta do valor do objeto material ou do tributo não superar de R$ 1.000, anota-se que aqui, nesse segundo, a lei nova limitou-se a permitir a perdão judicial ou a aplicação exclusiva da multa. No caso de aplicação inclusiva da multa, o agente acabará condenado, mas resultará totalmente impune, sem título condenatório no caso de perdão judicial, pois a súmula 18 do STJ proclama que a sentença se aplica o perdão judicial, é declaratório, da extinção de punibilidade, sem qualquer efeito da condenatória. Tem um outro cara chamado Damásio de Jesus. O 1 e 2 do artigo 337-A, literalmente interpretados, apresentam causas e efeitos diversos. 1. Se o sujeito espontaneamente declara e confessa as contribuições importantes, o cara falou a verdade, sabe? Importâncias ou a valores presta informações devidas à Previdência Social antes do início da ação fiscal, extingue-se a punibilidade do 1. 2. Se o agente é primário e de bons antecedentes, e o valor das contribuições devidas mais acréscimos legais não supera o estabelecido como sendo o mínimo para ajuizamento da ação fiscal de R$ 1.000, o juiz dispensa a pena de aplicar somente a multa 2. As condições de incidência das duas multas são diferentes. A primeira hipótese, a extinção da punibilidade depende de uma conduta do autor anterior ao início da ação fiscal e declaração e confissão das contribuições sonegadas ou reduzidas a prestação das informações devidas, quaisquer que sejam suas circunstâncias pessoais, que é o primário, reincidente ou de bons remorsos antecedentes, ou o valor do dano material, menor ou maior de R$ 1.000, e a segunda hipótese do súmula 2, o perdão judicial e aplicação exclusiva de multa desde que primário e de bons antecedentes, o autor não fica na dependência de nenhum comportamento seu, bastando que o valor das contribuições não seja superior a R$ 1.000. No primeiro caso, em que o agente colabora com o fisco, confessando o fato, prestando informações e é beneficiado com a extinção da punibilidade. Na segunda, como não declarou nem confessou as contribuições sonegadas ou reduzidas antes do início do ação fiscal, tanto que foi vetado o inciso 1 do 2, que exigia esse teco de declarar, de não declarar, que exigia esse requisito, não se extingue a punibilidade sendo beneficiado com uma resposta penal de menor gravidade, perdão judicial, ou multa conforme a circunstância. Ocorre, entretanto, que a adotada a tese de súmula segundo a qual a sentença que aplica ao perdão judicial declaratório da extinção da punibilidade não haverá diferença quanto aos efeitos entre a aplicação do primeiro, a extinção de punibilidade, e do segundo e primeiro perdão judicial. Ambos adotam o princípio sumular e levam à extinção de pretensão punitiva, de modo que, se o valor das contribuições sonegadas ou reduzidas for igual ou inferior a 1.000, o autor primário e de bons antecedentes nunca irá declará-las
confessá-las ou prestar informações à Previdência Social. Não havendo razões para a aplicação de multas, terá certeza de que, ainda que o processo criminal chegue fase da sentença, esta aplicação está aplicado o perdão judicial de conformidade com a regra sumular e não será condenatório, toteária sendo fatalmente favorecida pela declaração e extinção de punibilidade. A lei nova, literalmente interpretada, é coerente, embora não tenha sido admitido o efeito de atipicidade do fato, segundo o princípio da insignificância. Só a gente colabora com a autoridade fiscal, extingue-se a punibilidade primeira, e se não colabora, sendo o mínimo de resultado jurídico, não se extingue a punibilidade, incidindo o perdão judicial ou a imposição exclusiva de multa, e se no primeiro caso a extinção de punibilidade, este não poderia ocorrer no segundo, uma vez que seus pressupostos são diferentes. É por isso que a disposição da última hipótese optou pelo perdão judicial ou multa e não pela extinção da punibilidade. Ora, se o perdão judicial e a multa só podem ser aplicados na sentença do mérito, e se esta, por coerência de acordo com a literalidade da lei, não deve ser declaratória da extinção de punibilidade, o que acontece? Ela deve ser condenatória! Loucão! Deve ser condenatória. Sacou sacou, como é que se diz? Sacou a conclusão? Sacou o raciocínio? Eu não. Na verdade, eu não saquei o raciocínio. Parágrafo 3 e 4. 3a. Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa os 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade e aplicar apenas de multa. 4. Por que será que está 1.510? O valor que se refere no parágrafo anterior será reajustado nos mesmos datas e nos mesmos índices de ajuste dos benefícios de previdência social. Reconhece aqui a nova lei diferença entre o desvalor da conduta do grande empresário sonegador e a do pequeno empresário. Grande empresário e pequeno empresário, e sua pequena atividade patronal. E, para não tratar igualmente os criminosos desiguais, a nova lei outorgou ao juiz a faculdade de diminuir o quê? A pena do pequeno empresário emprestador, cuja folha de pagamento mensal não ultrapassa 1.510. O juiz poderá até aplicar somente uma pena de multa. E, como fez referência a um valor fixo, a inflação poderia anular a faculdade de redução do dobro da pena, logo, 1.510. Para corrigir esse defeito redacional, a própria lei introduziu um critério, que era para seu reajuste nas mesmas datas e nos mesmos índices. O reajuste do benefício de previdência. E para terminar, sobre o crime de falsificação de documento público. Está no artigo 297 do Código Penal. Falsificar no todo ou em parte o documento público ou alterar o documento público verdadeiro. Pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1 e 2. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Para os efeitos penais, equiparam-se os documentos públicos emanados à entidade paraestatal, o título de portador e transmissível por endosso e ações de sociedade comercial, de livros mercantis e testamento particular. Essa coisa de livros mercantis é o carinho, é o trequinho que escreve lá dos textos que vão ter que ser... Tem uma parte que vai ter que ir lá para a Providência, né? Sujeito ativo é qualquer pessoa, e o sujeito passivo é o Estado, primeiramente a pessoa de prejuízo, em prejuízo de que foi o falso praticado secundariamente, que é o cara do parágrafo 2, que é o agente que aumenta em um sexto. O objeto de tutela penal é a fé pública, especialmente a autenticidade dos documentos. É um crime contra a fé pública. A ação física são as duas condutas previstas: a falsidade, ao falsificar ou alterar. Falsificar no todo ou em parte documento público é uma, e a alterar documento público verdadeiro em qualquer das hipóteses é imprescindível com a falsificação seja idônea para enganar em determinado número de pessoas e que seja capaz de causar prejuízo para o trem, pois o falso inócuo não configura o delito. E depois tem o limite subjetivo do injusto. O dolo, a intenção. Não há punição a título de culpa nessa casa. A maioria dos crimes, esses caras aqui não tem teco de culpa. Só o peculato culposo, né? Tá contra a fé pública. Na verdade, não tem nenhum crime contra a fé pública, que é o caso desse aqui, que é culposo, né? Bom, ação penal, a pública incondicionada, sendo necessário o exame de corpo do delito. Próximo, 297, ainda deste classificação. Parágrafo 3. 1, 2, com esses 1, 2 e 3. Parágrafo 4 também. Nas mesmas penas, me coloca quem insere se faz inserir. Ou seja, o cara coloca informação falsa. O cara altera, tem falsificação, tem alterar, e agora o cara está inserindo dados. Faz. Na folha de pagamento ou em documento informações que sejam destinadas a fazer prova perante a Previdência Social.
que não possua qualidade de segurado obrigatório. E segundo, na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou documento que deixa produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa e diversa de que deveria ter sido escrita. E terceiro, inserir um documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa e diversa de que deveria ser constatada. E quarto, final dos crimes. Das mesmas penas incorre quem omite. A pessoa que omite, faió, virou a palavra faió esses crimes de falsificação de documento. Omitir nos documentos mencionados no terceiro, folha de pagamento, carteira de trabalho e documento contábil. Folha de pagamento, carteira de trabalho ou documento contábil. Todos esses trecos têm informações de dinheiros e valores e também tem as coisas de previdência. O principal é o segundo aqui que vai cair no INSS se você estudar, né? O nome do segurados das pessoas, a remuneração, a vigência e o contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Ou seja, se o cara vai lá e omite, se lembra que o terceiro parágrafo é coisa de omitir, certo? Quer dizer, o terceiro é o cara de omitir, o quarto é o cara de inserir informações estranhas. O quarto que é omitir, tá? Então, nesse caso aqui, o cara vai lá e omite informações de um treco de quanto o cara ganha, né? Daí, se o cara ganha diferentemente, ele pode, se ele mudar o trequinho lá, a informação, ele pode pagar menos, sacou? Pagar menos do que ele deveria. Bom, no terceiro parágrafo, a inovação legislativa ou por o propósito de tratar com rigor aqueles que falsificam folhas de pagamento, livros de registro ou mesmo carteiras de trabalho, claro, é o dolo de produzir prova de filiação de pessoa não filiada, para que credenciem com a conquista de benefícios previdenciários. Esse aqui também é um crime, né? Tipo, o cara vai lá e começa a fazer pagamentos previdenciários das pessoas que não contribuem para a sociedade, né? Daí o que vai acontecer quando ela não fez lá os trabalhos, ela não trabalhou lá pelo o tempo requerido para a aposentadoria e ela se aposenta mais rápido e recebe coisa que ela não contribuiu para as outras pessoas, sacou? Bom, a conquista dos benefícios previdenciários respondem a eles também pela falsidade de documento público, despeito de serem eventualmente particulares tais documentos. E o quarto, da omissão, quis coibir a omissão que desprotege os segurados, impedindo-os de credenciarem a conquista dos benefícios previdenciários. Legal, né? Terminou! Próxima coisa que eu vou ler é sobre previdenciário e infrações de legislação previdenciária.